Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa aula que eu estou gravando se trata do projeto de cidadania e no dia de hoje, nesta semana, nós iremos abordar sobre políticas públicas, certo? O objetivo, então, dessa aula é a seguinte: a proposta é a gente compreender a importância das políticas públicas para o desenvolvimento de um Estado. As políticas públicas, elas surgem a partir da necessidade de resolvermos determinadas dificuldades sociais, certo? Então, uma vez identificado o problema de determinado município, de determinada cidade, esse tema é colocado aí na agenda pública e posteriormente elaborado uma possível solução para que seja implementada aí e também avaliada essa questão para que vire uma lei, vire um código ali dentro daquele município, tá? Bom, o que são políticas públicas? As políticas públicas, elas são um conjunto de planos, atividades, ações, programas que é desenvolvido pelo Estado, com a participação, pode ser de entes públicos ou privados, para resolver os problemas sociais. Um programa, então, por exemplo, da prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Então, políticas públicas voltadas para promover a educação, a saúde, para termos aí uma boa qualidade de saúde, de educação, isso tudo está dentro da Constituição. E, através das políticas públicas, das leis que são implementadas, vai garantir aí que a educação, que a saúde, que o direito aí a saneamento básico, que tudo isso seja assegurado para o cidadão. Bom, o conceito de políticas públicas, ela pode possuir dois sentidos diferentes. Primeiro, no sentido político, a política pública, ela é tida como um processo de decisão. Então, existe um plano de governo, e esse plano ali está sendo abordado, ó, precisa ser implementado nesse município, tal decisão, por conta de tal necessidade. Então, no viés político, as políticas públicas nada mais é do que um plano de governo, um plano de ação. E o governo vai decidir ou não fazer esse plano acontecer. Já no segundo sentido, se dá o ponto de vista administrativo. As políticas públicas, elas são um conjunto de projeto. Então, no sentido administrativo, as políticas públicas nada mais é do que um conjunto de projetos ou atividades ou programas realizados pelo próprio governo. Políticas públicas e saneamento básico. Direito de todo cidadão, nós temos o saneamento básico, certo? Então, os serviços que compreendem aí o saneamento básico, na cidade temos água, né, esgoto, entre outros. Então, tudo isso daí é necessidade, é direito nosso. Então, políticas públicas voltadas à garantia de uma água potável, a garantia aí de nós temos o saneamento dos esgotos, né? Então, tudo isso daí é voltado à política pública. É necessário que se implantem leis para que sejam garantidos esses nossos direitos. E, sob a ótica do interesse local, os serviços públicos de saneamento básico são executados pelo município. Então, cada município tem leis voltadas a isso, tá? Empresas autônomas podem participar disso, ou mediante aí a empresas públicas estaduais ou privadas. Isso depende da prefeitura daquela cidade. A implantação, a universalização e a gestão desses serviços dependem da coordenação e da integração de várias esferas do poder, federal, estadual e municipal. Então, pode haver, sim, numa determinada cidade, não ter saneamento básico. É um direito do cidadão? É um direito. É uma garantia nossa, precisamos. Está ali na Constituição. Porém, aquele município precisa trabalhar, precisa ter uma renda, um capital para que aquilo possa acontecer, certo? Então, por mais que seja um direito, ali aquele município, ele precisa ter uma condição para que aquilo seja estabelecido. Bom, políticas públicas versus corrupção é um problema, certo? As políticas públicas, elas são de extrema importância para a sociedade, isso já sabemos, pois tem como objetivo de averiguar os direitos do cidadão, averiguar e assegurar, né? A implementação das políticas públicas por parte dos poderes, principalmente o executivo, é fundamental para a concretização dos direitos do mundo real. Porém, existem corrupções por trás disso.
Não existe assim, por exemplo, a falta de dinheiro. Cada município tem um determinado dinheiro que é voltado para políticas públicas básicas daquele município. Então, aquele dinheiro precisa ser gasto com aquilo. O Estado manda aquele determinado dinheiro e é gasto com aquilo. Porém, existe uma certa corrupção por trás, né? Então, o problema é a gestão do interesse público. Então, o grande problema é que o dinheiro arrecadado, destinado para as atividades necessárias ali, não é corretamente utilizado. E aí resulta aí numa má saúde, transporte público, educação, tudo isso ruim, certo? Então, existe uma administração também. Às vezes a gente fala, mas a gente paga tanto imposto, a gente faz tanta nossa parte, existe sim um dinheiro, uma arrecadação que é concedida aí para todos os municípios que o Estado, o governo passa, mas só que ali dentro daquela cidade, aqui dentro daquela prefeitura existe um certo tipo de corrupção e aí às vezes não acaba alcançando a gente. Ou faz o serviço, né? Vamos supor, aquele capital, aquele dinheiro é direcionado para a saúde, aí eles pegam parte daquele dinheiro e colocam ali nos bolsos deles, não sabemos aonde vai, e outra pequena parte ali, o que sobrou, o que eles acharam ali que isso dá, e aí investe na saúde, mas é pouco. Então a saúde acaba sendo ainda um problema. As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente da raça, do sexo, nível social. Então, hoje é comum dizer que a sua função é promover o bem-estar da sociedade. Então, as políticas públicas nada mais é do que a gente garantir o nosso bem-estar, tanto no viés da saúde, no viés da educação. O bem-estar da sociedade está relacionado às ações bem desenvolvidas, à execução em áreas como a saúde, educação, meio ambiente, né? E a partir desse princípio que para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, o governo, tanto federal, estadual, municipal, utilizam as políticas públicas, como a gente viu ali de início, né? As políticas públicas, ela assegura aí o direito nosso, por exemplo, à saúde, à educação e entre outros, certo? Bom, para concluir, a atividade que está vinculada a essa aula é o seguinte: as políticas públicas de saneamento básico, elas são essenciais para a promoção da saúde e da qualidade de vida nas comunidades. Isso é uma afirmação. Pesquise e cite 2 exemplos de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico e explique a função de cada uma delas. Então, vocês vão aí pesquisar e citar, aqui mesmo na nossa aula, de certa forma, ali tem um slide que a gente fala um pouquinho sobre políticas públicas, a gente só não cita, né, detalhes, mas tem imagens ali que dá para vocês ver algumas das políticas públicas, mas eu recomendo vocês também fazer pesquisas, porque não somente tem aquelas políticas públicas de saneamento básico, mas existem outras, e além de você citar, você vai especificar, tá bom? A função de cada uma delas. Então, são dois exemplos de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico e explicar a função de cada uma delas, certo? E é isso, então, acerca da aula de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês estejam, vou estar à disposição aí no Google Classroom. E nos vemos, então, até a próxima aula.